Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2024 e você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição desta tarde. Tem os assuntos que foram discutidos em plenário na sessão passada, as atividades que aconteceram na casa nos últimos dias, ainda tem a ordem do dia da sessão de hoje, previsão do tempo e as condições do trânsito. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde, Taubaté. No ar, mais um Boa Tarde Taubaté ao vivo. Hoje a gente acompanha a semana na Câmara. Antes da sessão de daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, você acompanha todos os assuntos debatidos na sessão passada e tudo que foi destaque durante a semana aqui no Legislativo. O veto do prefeito ao projeto que dá isenção de IPTU para pessoas com deficiência foi analisado em plenário. Veja só como foi. Uma proposta aprovada pela Câmara de Taubaté em junho deste ano voltou à discussão nesta semana. Trata-se da isenção do IPTU para imóveis onde lá resida pessoa com deficiência. O IPTU é o imposto pago pelos proprietários de imóvel no município e existe uma lista de pessoas que são isentas. É o caso de proprietários de imóveis cedidos pelo governo, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, mulheres viúvas, divorciadas ou solteiras com mais de 50 anos, desde que não recebam mais do que 2 salários mínimos. Donos de imóveis com menos de 70 metros quadrados de área construída e pessoas com deficiência que são proprietárias de um único imóvel desde que residam no local. O projeto de lei complementar de autoria da vereadora Thalita Cadeirante e do vereador Diego Fonseca inclui nessa lista todo imóvel em que more pessoa com deficiência, seja como proprietário ou membro da família. No entendimento dos vereadores, as isenções tributárias para as pessoas com deficiência são instrumentos importantes para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades, como diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas isenções visam diminuir as desigualdades enfrentadas por essas pessoas e permitir o acesso a bens, serviços essenciais para a qualidade de vida. O projeto foi encaminhado para a sanção do prefeito para que se torne lei. O que não ocorreu, ao contrário disso, José Saldi vetou o texto, alegando que a proposta não traz um estudo do impacto financeiro e orçamentário para o município. Desta forma, o projeto estaria contrariando a Constituição Federal, seria inconstitucional. Quando o veto foi colocado para votação na sessão do dia 10, os vereadores discutiram a questão e decidiram rejeitar o veto. Resta agora a promulgação do texto pelo presidente da Câmara para que se torne lei. E o veto parcial ao projeto que prevê o parcelamento da dívida com o IPMT também foi discutido. Veja o resultado. Em junho deste ano, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do prefeito José Saldi, que busca soluções para as dívidas que a Prefeitura tem com o Instituto de Previdência do município, o IPMT. Além de autorizar o parcelamento dos débitos em até 60 prestações, a proposta também inclui contribuições patronais e aportes para a cobertura do déficit atuarial. Contribuições não repassadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas. E outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias vencidas e a vencer até a formalização do termo do parcelamento. Os vereadores deram aval ao projeto, mas com 2 emendas. Uma, apresentada pela Comissão de Justiça, que estabelece os pagamentos das prestações vencidas e não pagas serão descontados do Fundo de Participação dos Municípios, cabendo ao município a complementação até atingir o valor integral de cada parcela e de cada competência, inclusive com os acréscimos legais previstos. A outra, apresentada pela Comissão de Finanças, retira do projeto a hipótese de parcelamento, com o objetivo de afastar qualquer dúvida quanto aos limites de aplicação do futuro texto normativo. O prefeito José Saldi sancionou a lei, mas vetou as 2 emendas. Em mensagem enviada à Câmara, ele afirma que tais mudanças comprometeriam a gestão fiscal responsável e poderiam ter impactos adversos nas finanças municipais. Portanto, é essencial evitar tais medidas que poderiam prejudicar a estabilidade financeira do município.
De volta à pauta na sessão do dia 10, os vereadores analisaram os argumentos do prefeito e, por 11 votos a 5, decidiram concordar com o veto parcial do Executivo. Desse modo, a lei segue, enquanto as emendas serão arquivadas. E a gente já continua com o resumo de tudo que aconteceu na semana passada aqui na Câmara. Agora a gente faz uma pausa para atualizar você das informações do trânsito neste momento. Você vê imagens agora ao vivo aqui do quilômetro 110, aqui na cidade de Taubaté. Pelas imagens a gente percebe ali um pouco de garoa neste momento, parece um pouco de pista molhada, mas a rodovia Presidente Dutra, ela segue sem grandes problemas, principalmente nesse trecho aqui da cidade de Taubaté. As informações são da CCR Nova Dutra, a concessionária que administra a rodovia. A gente continua com imagens ao vivo de Taubaté e eu atualizo o que acontece nas outras estradas aqui da nossa região. Carvalho Pinto tem trânsito livre nos dois sentidos, sem pontos de parada ou retenção. As informações são da Ecopistas, a concessionária que faz a administração desta estrada. Floriano Rodrigues Pinheiro, tanto para quem vai para a Serra quanto para quem vem em direção a Taubaté, não apresenta nenhuma dificuldade para o motorista. E para você que está no litoral norte, utiliza Oswaldo Cruz para acessar Taubaté ou sai de Taubaté e desce em direção a Ubatuba, também segue livre e sem ocorrências. Essas informações que eu te passei agora são do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Continuando o nosso resumo, 2 projetos de denominações também estiveram na pauta. Confira quem são os homenageados e quais os locais que receberão as denominações. Uma rua e uma praça de Taubaté deverão receber nomes oficiais após a aprovação de 2 projetos na sessão do dia 10. O primeiro já havia sido aprovado na semana passada e agora vereadores confirmaram em segunda votação. De autoria do prefeito José Saldi, a proposta dá o nome de José Vieiras de Araújo, a atual Rua 4 do loteamento residencial Ecovila Taubaté, que fica no bairro Cataguá. José foi agricultor e proprietário de terras em Quiririm, onde viveu e constituiu família. Residiu na fazenda Quiririm desde a primeira metade do século XIX e, com a formação do núcleo colonial, adquiriu lotes de terra onde continuou na atividade agrícola junto com seus filhos. Em documento de formação do núcleo, guardados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o encarregado do local atesta que José e sua família contribuíram muito para o desenvolvimento da área. Ele faleceu em 1928, aos 107 anos, e foi a primeira pessoa a ser sepultada no cemitério municipal de Quiririm. Esse projeto só depende agora da sanção do Executivo para que se torne lei. Já a segunda proposta é do vereador Douglas Carboni, sugere dar o nome de Praça Homero Guilherme Almeida à área de lazer que fica aos fundos do Museu de História Natural, entre as ruas Thiers de Carvalho e Rua Léo Silva Gouveia, no bairro Jardim do Sol. Nascido na cidade de Pains, em Minas Gerais, Homero se mudou para Taubaté e morou no Jardim do Sol por mais de 40 anos. Além de trabalhador dedicado, palestrante de controle de qualidade da Volkswagen e Auto Latina, Homero foi jogador de futebol quando jovem e depois instrutor de futebol de crianças e jovens de Taubaté. Após se aposentar, trabalhou no Banco do Povo, na Rodoviária Velha, no auxílio a novos empreendedores formais e informais da cidade. Faleceu em 2019, aos 80 anos. Esse projeto ainda depende de segunda votação. E uma alteração no Código de Obras da cidade foi aprovada em segunda votação e agora só depende da sanção do prefeito. Vamos ver? Imagine a seguinte situação. Você tem um imóvel pequeno, de 5 metros de frente, e quer cobrir a garagem para proteger o seu veículo, ou até mesmo evitar que a chuva e o sol danifiquem uma porta ou janela. Atualmente, isso não é possível. Só os terrenos com mais de 125 metros quadrados é que podem. Mas há uma mudança em vista. Na sessão do dia 10, os vereadores aprovaram em segunda votação o projeto de lei complementar do vereador Gessé Silva, que permite a construção de abrigos abertos nas garagens de imóveis com a área frontal de 5 metros. Na justificativa do projeto, o vereador explicou que houve uma mudança de padrão de moradias
com a redução de lotes, que passaram de 300 metros quadrados para 125 metros quadrados, e área frontal de até 5 metros. Essa mudança será aplicada ao Código de Obras, lei municipal, que estabelece as regras para construções e moradias na cidade. Mas, para que entre em vigência, o projeto deve ser sancionado pelo prefeito, o que precisa ser feito em até 15 dias úteis. E a gente já continua com o resumo de tudo que aconteceu em plenário, as atividades da casa. Agora a gente faz uma rápida pausa para atualizar você das informações de amanhã com a previsão do tempo. Amanhã, quarta-feira, dia 18 de setembro, será bem parecido com o dia de hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite também segue com muitas nuvens e não há previsão de chuva, segundo o site da Climatempo. A temperatura mínima aqui na cidade será de 16 graus e a máxima deve chegar aos 24. Teremos ventos de 12 km por hora na direção ex-nordeste, com umidade do ar variando de 59% a 86%. A gente já tem uma melhora aí nessa questão da qualidade do ar. O sol deve nascer por volta das 5h56 da manhã e se pôr por volta de 5h56 da tarde. Apesar das nuvens, a condição de raios ultravioleta é extrema, então previna-se utilizando filtro solar. E na quinta-feira passada ocorreu uma solenidade para homenagear o obreiro evangélico. O repórter Lucas Levin conversou com o orador da sessão. Vamos ver? Roda VT. Nós estamos aqui no plenário de Orreguizar, onde aconteceu a solenidade do Dia do Obreiro Evangélico, para conversar com o vereador Moisés Pirulito, que foi o orador oficial da solenidade. Vereador, por que é importante homenagear esse nicho da sociedade? Bom, é um momento muito importante onde nós reconhecemos o belo trabalho que esses ministros e obreiros na cidade de Taubaté fazem na cidade. Eles fazem um trabalho maravilhoso e hoje nada mais, nada menos que é um dia de reconhecer nessa solenidade um pouco do trabalho desses ministros. Isso é muito importante para a nossa cidade e uma solenidade tão importante do Poder Legislativo, de reconhecer essa camada da sociedade que é feita com tanto amor e carinho à população. E nada como poder reconhecer em vida o bom trabalho dos cidadãos, né? Com certeza, não deixar para depois, né? A gente reconhece agora, homenageia essas pessoas que fazem um belo trabalho nesse momento hoje, nesse momento na cidade. Tem outras solenidades que fazem pós-morte, né? Mas a gente aproveita essa solenidade para reconhecer o trabalho desse pessoal, dessas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. E a gente conversou com o vereador Moisés Pirulito, que foi o orador oficial da solenidade do Dia do Obreiro Evangélico. Volto com o estúdio. E agora vamos com a ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Taubaté. Aí na tela para você, então, as informações da sessão ordinária de número 150, nesta terça-feira, 17 de setembro, e começa daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde. São apenas 3 itens. Vamos começar com o item de número 1. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 29, de autoria do vereador Douglas Carboni, que denomina Praça Homero Guilherme Almeida. O item entrou na pauta na sessão passada e hoje depende de mais uma aprovação para seguir para a sanção do Executivo. Vamos agora com o item de número 2 da sessão desta tarde. Aí é um item novo, é a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 37, de autoria do prefeito, que altera o artigo 50 da Lei Complementar 2 de 1990, referente às especificações de requisitos mínimos para obtenção de isenção de IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Nesse caso, há um parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, então a gente vai acompanhar para ver como é que vai acompanhar aí essa votação, e também há uma emenda programada para esta sessão. E assim a gente chega ao terceiro e último item da sessão desta tarde, que é um item novo, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 120, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a Lei 5.488 para corrigir a sequência das suas alíneas. Estão, portanto, aí na tela para você os 3 itens que serão discutidos na sessão de hoje, a sessão de número 150, aqui da Câmara de Taubaté. A gente já acompanhou a ordem do dia, agora a gente destaca os eventos previstos na agenda da semana.
Amanhã, quarta-feira, 18 de setembro, 2h30 da tarde, logo depois do Boa Tarde Taubaté, tem solenidade em homenagem ao Dia da Bíblia. O evento acontece ao vivo com transmissão aqui da casa. Na quinta-feira, o destaque é o debate com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. A partir das 7h30 da noite, eu estarei na cobertura dos bastidores e a partir das 9 horas, o combate e o encontro destes candidatos. E no dia 22 de setembro, 2 horas da tarde, na segunda-feira, a gente tem audiência pública com o CMAS. Lembrando do debate 19, a gente vai ter o embate desses candidatos, melhor dizendo. E agora a gente vai com imagens ao vivo do plenário de Urreguizar. O pessoal está se preparando, porque daqui a pouquinho tem mais uma sessão ordinária ao vivo, mais uma transmissão aqui da TV Câmara Taubaté, que já faz esse trabalho pelo menos há 20 anos de transmitir as sessões ordinárias. Essa câmera mostra aí desde ali o plenário, né, passando pelo pessoal que está se preparando, até onde o pessoal assiste ali na galeria. Tem pouca gente nesse comecinho da tarde, mas daqui a pouquinho o pessoal chega para assistir, os vereadores, assessores e demais pessoas que fazem parte aqui da Câmara também se preparam. E com essas imagens ao vivo de hoje, nesta tarde, agora são 1h45, eu encerro mais um Boa Tarde Taubaté e já deixo aqui a nossa agenda de encontros. Amanhã, 2 horas da tarde, a gente tem um programa gravado sobre o especial do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na quinta-feira, a gente também tem o programa 2 horas da tarde, gravado, especial Eleições 2024. A gente vai estar se preparando aqui nos próximos dias para a gente apresentar a você o melhor debate, a melhor cobertura. Por isso que a gente não vai fazer os nossos programas ao vivo. Mas na sexta-feira, eu tenho mais um convite a fazer a você. A partir das 2 horas da tarde, tem um especial Eleições, pós-debate. A gente vai fazer a repercussão. Eu, juntamente com Ana Laura, ao vivo, 2 horas da tarde. Semana cheia aqui na tela da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a todo mundo que eu encontro, seja presencialmente ou através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e também pelos seus feedbacks. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. Boa Tarde Taubaté volta amanhã. Até lá!